Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Gabriela Carneiro, coordeno aqui o curso de UX e Design de Interação do IED. Eu vou começar contando um pouco sobre o histórico do curso, a área, né? Então, o X é uma área que está crescendo cada dia mais, que tem uma demanda, é uma demanda nítida, né? Tanto de novas empresas, de startups que estão aí pipocando no mercado, como também das grandes empresas que estão pivotando para o digital, né? Então, hoje em dia, é praticamente impossível a gente falar de alguma empresa, de algum produto que não tenha uma presença digital. Bom, então é uma área que a gente ainda está subindo, né? Ainda está crescendo cada dia mais a necessidade desses designers e desses profissionais, porque é uma demanda que ela só tende a crescer. Como eu já disse, hoje em dia são raros os produtos ou empresas ou negócios que não tenha pelo menos uma pequena presença virtual, que seja um website, que seja um e-mail. A gente também está falando aí dessa presença, dessa conexão e de todas essas características do universo digital que acompanha nossa era. E a demanda para os profissionais para desenharem esse tipo de produto, então, ela só tende a crescer. A gente ainda não atingiu a crista da onda. E esse curso de pós-graduação, ele vem muito com o intuito principal de atingir aquelas pessoas que querem fazer essa virada de carreira, mas não só, né? Mas a grande procura que a gente tem para o curso são de pessoas que vieram de uma graduação e uma graduação que ainda não tinha uma conversa muito profunda com o digital e que hoje vê essa necessidade de atualização em todos os sentidos em relação ao universo digital. Então, o foco do curso, ele é a criação e o desenvolvimento de produtos digitais. E para isso, o nosso curso, ele tem uma narrativa que é uma narrativa dupla e que se complementa, né? Então, o que a gente entrega no curso? A gente entrega todo o ferramental, um ferramental que é o ferramental exigido ali pelo mercado, né? Então, você vai ter um panorama geral de tudo que você precisa para o mercado, para responder a essas vagas aí. E também a gente traz uma compreensão mais ampla, crítica e criativa do universo da tecnologia digital. Então, eu acredito que esse seja o nosso principal diferencial. Entregar um designer que esteja pronto para encarar o mundo digital, mas que entenda também que hoje em dia o mundo digital ele não se restringe apenas a plataformas online e desenho de telas, né? E por conta disso, a gente mantém e por ser uma pós-graduação, a gente tenta trazer um espírito um pouco mais crítico, né? Então, uma presença crítica aí do designer no mercado, para além do ferramental. Então, muita gente pergunta, mas qual que é a diferença, né? Por que eu faria uma pós-graduação e não um curso rápido? Ou por que eu não faria um mestrado, um doutorado? Eu acho que eu posso também explicar um pouquinho essa diferença para vocês, né? Então, hoje em dia, a gente tem um mercado, em termos de educação, rico no tema de UX, né? Inclusive a quantidade de escolas e de cursos sobre o assunto, ele ressalta aí a importância do tema e a grande demanda do tema. Mas existem diferenças em termos educacional de cada uma dessas propostas. Então, quando você tem um curso rápido, que é um curso intenso, de um fim de semana ou de uma semana, né, ou às vezes até um mês, normalmente são entregas bem ferramentais, são entregas que estão muito ligadas com a prática e que torna difícil você ter uma reflexão mais aprofundada, o que não é ruim, é ótimo também. Eu acho que cada coisa ocupa o seu lugar aí em termos de estratégias de aprendizagem e de ensino, mas eu estou passando essas informações mais para as pessoas conseguirem
fazer a escolha certa, né? De escolher o que mais é apropriado aí para o seu contexto. Então, como escola de design, como curso de pós-graduação, a gente se sente na obrigação de trazer um lado mais reflexivo, né? Então, todas as nossas disciplinas, elas são mais espaçadas, né? A gente não tem esse caráter intensivo, porque a gente acredita que um tempo para reflexão e para sedimentação do conhecimento, ele é necessário. Então, para algumas questões ou para alguns tipos de conteúdo, é sempre importante. Já estou até vendo que eu estou respondendo aqui a pergunta do William, tá? Depois eu vejo as outras. Mas, enfim, então essa seria a grande diferença. Então, a gente entrega tanto essa narrativa ferramental, quanto uma teórico e crítica. Então, além de você estar pronto para entregar ali os produtos digitais da maneira que o mercado pede hoje, a gente também entrega um designer que ele é capaz de criar o seu próprio mercado, de pensar outras possibilidades de uso e de aplicação para a tecnologia digital, né, que não está restrito hoje em dia às interfaces gráficas e interativas, seja ela web ou seja ela mobile, ou enfim, todas essas outras plataformas, né, que a gente tem hoje. Então, a grande diferença seria essa. Então, no curso a gente fala sobre a história da interação humano-computador, mas é uma história de uma perspectiva crítica, de como que as interfaces vão evoluindo e como que o pensamento do designer evoluiu junto com essas interfaces. A profissão de UX designer, o nome é novo, o nome é recente, mas a profissão em si, se a gente está falando do desenho de produtos digitais, ela vem, né, desde ali de quando os produtos digitais realmente começaram a surgir. Então, é uma profissão que ela vem se metamorfoseando, né? A gente tinha o arquiteto de informação, depois a gente teve o designer de interação, agora é o UX designer. Então, é um curso que ele evolui junto com os termos e com as suas descrições, né? Mas tem um fundo em comum, que é essa capacidade do designer de entender o universo digital, entender o universo de possibilidades realizáveis e sonhadas, né, de produtos digitais, para além do que especificamente é pedido pelo mercado. Então, essa seria a grande diferença entre um curso ferramental e um curso de pós-graduação da maneira que está estruturado aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Me formando em UX, quais áreas posso ocupar em uma empresa? Qual tipo de graduação posso ter para ser aprovada na pós? Bom, dentro de UX, a gente tem várias áreas específicas de domínio de conhecimento. Então, o importante é você ter uma noção do geral, né, de toda essa cadeia aí, do que é possível atuar. Tem pessoas que a gente chama de unicórnios, né, que são as pessoas que sabem um pouco de tudo. E, eventualmente, tem pessoas que se especializam em uma das áreas e criam toda a sua atuação no mercado dentro dessa área. Então, a gente tem, por exemplo, uma professora aqui do curso, que é a Elisa Volpato, que ela tem uma empresa que é especializada em avaliação e usabilidade de produtos, né? Então, ela presta esse serviço para outras empresas. Dentro da empresa, qual que é a função do UX designer, né? Eu falo muito isso para os alunos, e que é muito importante a gente entender, ele é o advogado do usuário dentro da empresa, né? Então, naquelas reuniões de decisão, de estratégia, a gente vai ter sempre aquele embate com o marketing, com o negócio, enfim, e vai ter uma pessoa lá dentro que ela vai estar pensando no produto digital e no usuário, e vai levar as questões do usuário para dentro da empresa, e esse é o UX designer. Você pode estar numa empresa tanto para gerenciar todo o desenvolvimento do produto, como para trabalhar especificamente em uma parte. Então, a gente pode pensar em pesquisa com usuários, né, que é uma parte mais ligada a fazer uma imersão no campo, entender como as pessoas funcionam para a definição do produto. Pode
está na parte de estruturação do produto mesmo, de arquitetura da informação e, enfim, de um nível mais estrutural, como é que aquele produto vai funcionar. Pode estar trabalhando no que a gente chama do front-end design, né, que é a interface em si, user interface, então como que todas as ideias elas se materializam na escolha de formas, tipos, cores. Você pode trabalhar também para evoluir produtos, né? Então você já tem lá algum produto e a gente vai pensando sempre nessa evolução incremental aí. Você pode trabalhar pensando na estratégia do produto como um todo, e aí entra um pouco do que a gente entende hoje em dia como as metodologias ágeis. Então a gente tem uma disciplina dentro do curso que se chama Estratégia de Produto, no qual você tem contato com esse modo de gerenciamento de processos que ele vem do desenvolvimento de software e hoje em dia está se espalhando, né, por todas as áreas. Então, a gente traz não só o que são as metodologias ágeis, mas a gente tenta também fundamentar isso, né? O que é que está por trás e o que justifica essa disseminação, né? E hoje em dia, todas as empresas têm que se tornar ágeis, né? O que é isso? O que isso significa? Então, a gente também traz essas questões para o curso, além de explicar e definir ali como que se dão essas metodologias. Tá? Tem uma pergunta aqui. Quanto eu preciso saber de programação para fazer a pós? Nada. Inclusive, quanto menos souber, melhor. A gente tem algumas disciplinas no curso que a gente traz programação, né, que é a prototipagem eletrônica criativa e a programação criativa e desenvolvimento de front-end. Quando a gente traz a programação para o curso, não é com o intuito de formar programadores, né? Até porque o tempo ele não é suficiente, mas a gente traz a programação para que as pessoas entendam um pouco mais qual que é a essência da tecnologia digital. Então, o que é comum a todas as linguagens de programação? Qual que é o lugar que a linguagem de programação ocupa ali dentro da dinâmica de um designer, né? Até onde a gente precisa saber e como começar a aprender, caso seja essa a vontade da pessoa. Então, a gente não exige nenhum conhecimento de programação e a gente traz o universo da programação, dos algoritmos, da lógica computacional, muito mais para entender a sociedade tecnológica, né, a sociedade contemporânea, com alguns exercícios, não necessariamente esses exercícios são exercícios de programação de telas, né, então, no prototipagem eletrônica criativa, a gente trabalha com Arduino, no qual os alunos são convidados a criar um pequeno objeto interativo, né, e desde a ideia, desde a concepção, até a prototipagem, para a gente entender também como que é esse processo de ideação de produtos digitais e como que ele vai se transformando, como que você entra ali num diálogo, né, com as ferramentas que você opta a usar, e como que você refina também a sua ideia dentro dos recursos que são os recursos disponíveis, de tempo, de capacidade, recursos humanos, enfim. E aí você sai, então, com esse interativo, que tem sensores, que tem atuadores, mas, como eu disse, a gente usa isso justamente para poder falar sobre tecnologia, o papel do designer no mundo tecnológico e como conversar aí também com as pessoas mais especialistas, com os desenvolvedores, né? Então, a disciplina de desenvolvimento front-end, ela é um pouco isso. Não que você vá se tornar um especialista na programação, mas o que a gente precisa saber para estabelecer um diálogo criativo com os desenvolvedores, com as pessoas mais técnicas, que são essenciais para o desenvolvimento desse produto, né? A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa conseguir conversar com todos os tipos de profissionais, né? Isso acontece no curso não só através da programação, mas acontece também quando a gente tem a disciplina de estratégia de produto e de negócios digitais.
Então, a gente também fala de empreendedorismo, a gente também fala de, né, então eu tenho uma ideia, qual que é o caminho para eu transformar essa ideia na minha startup? O foco do curso não é a criação de empresas, a criação de startups, mas a gente traz um conhecimento que é um conhecimento básico ali para a gente dialogar com essas pessoas que são pessoas mais do mundo do negócio, né? E ou eventualmente com auxílio ali do professor, ter uma ideia que possa se transformar em um novo negócio, né? Mas o X não são apenas startups, o X também tem uma grande demanda dentro de grandes empresas, e aí são outros desafios, né? Porque você já entra ali em empresas que têm um legado, que já tem um modo de operar, e como que a gente consegue trazer essa outra percepção, né? Que é um outro tipo de desenvolvimento para dentro dessas estruturas que já são estruturas organizacionais mais consolidadas, né? Tem outra pergunta aqui. Quais os diferenciais do curso do IED? Primeiro, a gente tem turmas reduzidas, né, de 20, 25 alunos no máximo. Então, eu acho que isso traz uma proximidade ali com o professor que faz diferença na hora do aprendizado. Além disso, a gente tem a questão do conteúdo, né, que a gente traz um conteúdo que não é apenas um conteúdo ferramental, porque a gente acredita na necessidade de designers críticos, né, no mundo contemporâneo, né, essa loucura. A gente pensa aí como que a tecnologia, por conta de escolhas talvez que não foram antecipadas, né, questões que não foram antecipadas, a tecnologia ela está definindo o nosso futuro, está definindo as eleições, está definindo, enfim, o desenho das nossas cidades, né? Então, se os designers, eles não ocuparem esse lugar, principalmente hoje em dia, que a gente começa com, que está vindo muito forte, né, a questão da inteligência artificial, machine learning, como que a gente vai se colocar frente a isso, enquanto designers que sabem do que está falando, né, mesmo que não sejamos nós que vamos desenhar os códigos, né, dessas tecnologias. Então, para mim, o grande diferencial do curso é formar um designer que ele seja um designer mais completo para lidar com a complexidade dos desafios que o mundo tecnológico coloca hoje aí na nossa frente. Tenho aqui uma pergunta específica, né? Com quem eu posso falar para saber datas, valores, formas de pagamento? Isso vocês podem ligar aqui no IED, falar com o departamento comercial. Vou pedir aqui. Falar com o Felipe Souza, tem aqui uma colinha, não falaram. Então, vocês falam com o Felipe Souza, tá? O telefone é 97-013-0927. E aí, falando com o Felipe, vocês podem marcar um horário comigo. Eu estou aqui super disponível para a gente conversar sobre a história de vocês, né? Qual que é o interesse, chegar nessa decisão conjunta aí, se o curso ele vai agregar e em que vai agregar, se é o momento, se não é o momento. A gente pode ter uma conversa bem franca aí, se o perfil está de acordo, né? E, enfim, a gente só entrar em contato com o Felipe e marcar aqui que todas essas informações ele consegue esclarecer melhor do que eu. Eu sou mais da parte ali do conteúdo e da entrega. Os alunos que começam com a gente, mesmo aqueles que não têm experiência nenhuma, a maioria já sai empregada, né? Porque há essa demanda. Então, mesmo pessoas que ainda estão cursando o curso conseguem se encaixar aí numa vaga e começar a ter a experiência profissional desde o começo, assim. E a outra coisa que eu queria falar sobre o TCC, né? Então, a gente tem aí, ao longo do curso, o curso é dividido em 3 fases. Nessas 3 fases, a gente sempre vê tanto a questão conceitual, teórica, crítica, quanto a questão ferramental, né?
E no fim de cada uma dessas fases, a gente tem a avaliação de um projeto, que é um projeto que perpassa 3 disciplinas, com um tema comum. E no fim, a gente tem o TCC, né, que é a nossa avaliação final do curso. E o TCC, a gente tem um modelo, que é um modelo bem interessante, né, que a gente faz parcerias com empresas e a gente ajuda os alunos a encontrarem essas parcerias. Então, o IED, como instituição, a gente tem contatos, tem caminhos, mas para mim, enquanto coordenadora, foi sempre importante também dar uma certa liberdade para os alunos, né? E não só impor o que seria o tema. Então, esse ano, os alunos eles estão procurando ou uma organização social ou uma empresa que eles desejem fazer alguma parceria. E aí, a gente ajuda, né? A gente faz todo ali o auxílio de parceria para que o TCC ele seja um TCC que esteja tanto alinhado com as expectativas do aluno, como também proporcione ali um bom portfólio para ele até o fim do curso, né? Quantas turmas o curso de pós-graduação e design de interação o IED já formou? Como eu disse, esse curso ele vai se metamorfoseando, assim, então o nome, o conteúdo, ele está sempre muito alinhado com o mercado, então todo ano a gente faz alguma revisão e vê se está ok, se é isso mesmo, né, para a gente poder garantir ali ao aluno que ele vai terminar o curso com o conhecimento necessário para conseguir aplicar para essas vagas. Então, como o XI Design Interação, esse é o 3º ano, mas antes era um curso que se chamava apenas Design de Interação, e antes disso a gente tinha o curso que era Mídias Digitais. No total já são quase 6 anos aí que o curso existe, né, com essas diferentes configurações. O curso desse ano ele vem com novidades, né, justamente porque ao longo do curso eu tento manter um diálogo bem próximo aí com o que está sendo pedido e com o trabalho dos profissionais nessa área. E como é uma área em constante metamorfose, afinal as tecnologias elas vão mudando ali, as plataformas, vão surgindo novas plataformas, novas demandas, outras questões. Então, sempre ao longo do ano eu tento fazer um trabalho de atualização e, eventualmente, tem alguma modificação, tanto em conteúdo quanto em novas disciplinas, né? Então, esse ano a gente traz estratégia de produto, a disciplina de pesquisa também a gente dividiu em 2, que a gente tem a pesquisa com o usuário, focando ali na ideação, e tem também usabilidade, avaliação e usabilidade, que é uma pesquisa mais focada na evolução do produto, né, dentro da empresa. A gente trouxe também o desenvolvimento front-end, que também não tinha no curso. Então, todo ano a gente traz novidades. E eu acho que é isso. Foi breve, mas eu espero que tenha elucidado aí as dúvidas de vocês. É isso? Então tá bom. Então, eu estou aqui no IED quase todos os dias. Quem quiser passar, combinar, tomar um café, alguma coisa, eu estou sempre disponível, tá bom? Obrigada, Lu, ali pelo apoio, e obrigada a todo mundo que me encontrou aí nesse mundo virtual.